Continuando o que o André estava falando, eu vou falar da parte de aplicação, uma das aplicações que a gente dá no grupo, que é usar o raio-x, a técnica de difração, para fazer as técnicas operando. E pela necessidade de ter um grande fluxo e de ter uma radiação mais intensa, a gente normalmente usa a radiação síncrotron para fazer a difratometria de raio-x. Então, só falando um pouco da apresentação, né, o André, nessa primeira parte, falou sobre os princípios básicos da técnica, como o equipamento funciona e como que a gente faz as análises ex situ e interpretação dos dados. Eu, nessa parte, vou falar um pouco da preparação de amostra para as medidas em operando, a coleta de dados por fonte síncrotron, o tratamento desses dados e uma conclusão sobre a interpretação desses dados. Então, inicialmente, falando da preparação das amostras, eu queria primeiro dizer que na difração de raio-x, normalmente a gente tem dois tipos de geometria. A geometria por reflexão e por transmissão. A geometria mais usada é a de reflexão. Ela é conhecida como Bragg-Brentano. Normalmente, quando a gente vê nos artigos a descrição experimental, lá vem dizendo, né, Bragg-Brentano, a gente às vezes não sabe o que significa, mas significa que essa é a geometria de reflexão. Só que a gente também pode ter a geometria por transmissão. A diferença entre a reflexão e a transmissão é onde o detector fica. Se a gente for ver aqui, a amostra ela está no plano aqui paralelo ao chão, né? E a gente tem a fonte de radiação, ela seguiria esse caminho naturalmente, enquanto difrata, ela tem o ângulo θ e o 2θ, e o detector fica acima, então acima da amostra. Na transmissão, a gente tem aqui, pode ter um capilar ou aqui uma esférica, a gente tem a fonte de um lado e o detector do outro. Então, o fenômeno de difração acontece do mesmo jeito, aqui seria o caminho natural do feixe, e quando difrata o 2θ, a interação desvia, né, ela espalha a radiação com esse ângulo 2θ e o detector fica do lado oposto. Aqui é um exemplo de um capilar, né, o esférico, mas normalmente a gente usa filmes finos, ou a tinta, que pode ser no substrato. Então, a gente pode usar tanto uma quanto a outra, né? Tem essas duas geometrias de transição. Aqui eu dou um exemplo de como é na prática, né? Aqui é o antigo UVX, o acelerador antes do Sirius, que a gente fazia as medidas. Então, a gente tem a fonte, daqui que vem a linha, né, a fonte do raio-x, a nossa amostra fica aqui e o detector acima. Então, essa seria a geometria de reflexão. Aqui a gente tem um outro exemplo já no Sirius, na Carnaúba, que é uma linha de absorção de raio-x, mas ele tem um detector de difração de raio-x também, que é esse detector, e ele fica na geometria de transmissão. Então, a fonte está aqui, a amostra fica entre a fonte e o detector fica do outro lado. Essa daqui é a geometria de transmissão. Então, na preparação da amostra, isso é importante porque como que a gente vai dispor, né, os eletrodos e como que a gente vai pensar nosso experimento. Quando a gente faz por reflexão, a gente necessita somente de uma janela. Só que a gente tem que lembrar que a radiação tem que entrar e sair por essa janela. Então, normalmente a gente faz uma janela com diâmetro maior. E também lembrar que a gente quer estudar o eletrodo de trabalho. Então, a gente tem que pensar uma forma da radiação incidir diretamente nele, ou como a gente faz medidas operando, isso é quase impossível, né? Então, a gente tem ali o eletrólito e a gente precisa de uma janela. Mas todo o resto que não é o nosso analito, que não é o que a gente está estudando, é bom que a gente faça também uma janela. Então, a gente faz uma janela na coicel, no eletrodo. Se tiver um eletrodo superior, a gente também faz uma janela no eletrodo e no separador. E lembrando
que a radiação tem a entrada e a saída. Por transmissão, como não tem a difração, o fenômeno de difração, então a gente vai, a radiação vai passar direto pela amostra, a gente pode ter uma janela menor. E aqui a gente tem um exemplo, né, de como seria. A gente também faz as janelas em todas as partes para que interaja somente com a nossa amostra. E eu também botei aqui os exemplos dos nossos porta-amostras, né, tanto da Conicel como da Eocel. A nossa Eocel, ela não tem geometria de transmissão, pelo menos essa comercial que nós temos atualmente, mas eu sei que para o infravermelho, se não me engano, tem também uma Eocel com transmissão. Então, serviria, lembrando que o feixe vai difratar, então é bom que tenha espaço para a saída do feixe aqui, que a difração ela vai ter o ângulo 2θ, então a gente tem sempre que lembrar disso. E aqui um exemplo das medidas que, quando a gente foi fazer as medidas do Max 4, tinha um pós-doc lá fazendo os experimentos e eu perguntei para ele qual era a célula que ele usava. E ele mostrou uma Pauticel normal. Eu falei, não, mas cadê a janela? Ele falou, não, a gente não usa janela. Então, uma das vantagens também do síncroto é que, como você tem um fluxo muito grande, e uma radiação bastante intensa, a gente não precisa nem de janela usando a Pauticel, porque é um material polimérico, leve e amorfo, então ele vai ter um background, mas você tem a vantagem de não precisar fazer janela e de, consequentemente, não ter o perigo de vazamento. Então, para a gente que já está fazendo algumas Pauticel, uma ideia é nem ter janela. Então, você coloca ali o material e você vai ter picos referentes ao tudo que está ali espalhando, mas você seleciona só o que você quer olhar. Então, uma outra vantagem é que a gente talvez nem precise de janela usando a Pauticel. E aqui falando agora da coleta de dados, então a gente poderia utilizar um difratamento de bancada, só que nesses equipamentos, como o André estava falando anteriormente, ele tem uma lâmpada que é uma lâmpada de cobre ou de diferentes materiais, dependendo do comprimento de onda que você quer estudar, só que ela tem uma intensidade muito mais baixa do que um síncroto. E, às vezes, para a gente observar as mudanças que a gente quer ver no modo de operação, esse difratômetro de bancada não vai atender às nossas necessidades. Então, por que usar um síncroto, né? Porque ele produz uma radiação de mais brilho, então ele tem mais intensidade ali, uma radiação com mais energia. Ele tem um feixe colimado, então a gente pode ter feixes até micrométricos ou nanométricos. A linha Carnaúba vai ter feixes nanométricos. Isso, na hora da medida, pode atrapalhar um pouco, porque a gente tem que achar a nossa amostra, mas se você tem materiais nanométricos ou muito pequenos, você consegue fazer um foco exatamente onde você quer estudar o material, o grão ali, mesmo ele sendo micrométrico. E também outra vantagem do síncroton é que você tem um feixe monocromático. O André explicou para a gente que na lâmpada de difração a gente tem o K-alfa e o K-beta. Então ele dá duas radiações. A gente tem o K-alfa 1 e o K-alfa 2 também. A gente consegue, com filtros, impedir ou eliminar a radiação, o K-beta. Só que o K-alfa 1 e o K-alfa 2, ele continua. E quando a gente vai fazer medidas com melhor resolução, a gente acaba tendo picos duplicados. No síncroton, a gente consegue selecionar exatamente a energia que a gente quer, porque a gente não está usando uma lâmpada que emite K-alfa 1 e K-alfa 2, e assim a gente consegue não ter esse segundo pico duplicado da difração.
Aqui também eu falei, eu vou falar da estrutura do síncroton, né? Então, ele é basicamente constituído de 4 partes, um acelerador linear, onde você tem a fonte, existe uma lâmpada parecida com a de bancada, só que é para emitir elétrons. Esses elétrons são acelerados no LINAC, né, que é um acelerador linear, e aí depois ele é injetado no booster. Esse booster ele vai acelerar mais ainda esse elétron próximo da velocidade da luz, 99,9% da velocidade da luz, e aí depois que ele tiver acelerado, ele vai para o anel de armazenamento. Lá ele fica durante horas, né, cerca de 8 horas, onde ele vai decaindo a energia, mas esse anel ele consegue manter esse elétron, né, em alta energia, e quando ele é desviado, toda vez que ele é desviado, ele vai emitir uma radiação tangencial, que é por onde saem as cabanas experimentais, onde a gente tem as linhas de luz. Então, o LINAC, né, a fonte, 2, o booster, 3, o anel de alimentação e 4, as cabanas experimentais. Eu botei aqui também a figura do Sirius, que é interessante observar que ele tem além do ele tem o booster dele, na verdade, na parte interna do anel de armazenamento. Então ele tem uma estrutura um pouco diferente, e aqui também ele tem linhas maiores, né, as cabanas experimentais com linhas maiores. Então, além disso, nas coletas dos dados, como eu estava falando anteriormente, a gente tem diferentes holders para diferentes coicel que a gente está usando, ou aparato que a gente está usando para fazer a medida. Quando a gente usa coicel, a gente tem esse holder, que foi o primeiro que a gente usou, que no início a gente não estava botando muita fé, mas depois, com o tempo, observando que a vedação da Coicel foi até melhor que da Elcel, a gente voltou a usar e ele deu bons resultados. A gente faz Raman com eles ainda. A gente tem a Elcel, que é a célula comercial feita própria para distração de raio-x, então ele tem uma janela maior aqui e um chanfro, um rebaixamento para a radiação poder entrar aqui. Acho que, se não me engano, é cerca de, a ângulo mínimo aqui é cerca de 6 ou 8 graus. Isso para geometria de reflexão. Para geometria de transmissão, a linha Carnaúba ela tem esse modelinho, que a gente pode também se inspirar nele e fazer algum parecido. Eles falaram que, se preciso, eles podem ceder o modelo 3D para a gente. E também a gente pode usar na Coicel, que a gente usa um holder normal, comercial, que a gente fura, e aí a gente pode colocar no porta-amostras da linha. Aqui foram 5 amostras que a gente fez das medidas, porque, né, nessa linha a gente tinha um motor que ela fazia a medida em 1 segundo. Então ele conseguia tirar um difratograma. Essa é outra vantagem, por ter um fluxo muito grande de elétrons, você não precisa expor. O André estava falando que uma medida pode durar até 40 minutos. Isso num difratômetro de bancada, que você tem um fluxo de elétrons muito baixo. E também o detector não é tão robusto assim. E no síncroton, você consegue ter medidas de 1 segundo, literalmente 1 segundo. A gente passa a radiação aqui e consegue fazer a medida. Então, a gente conseguia fazer 5 operandos ao mesmo tempo. E talvez, se tivesse colocado mais amostras, poderia ter até mais. Então, na parte eletroquímica, então a gente associa a técnica. Então, enquanto a gente está fazendo aplicando alguma técnica eletroquímica, a gente está fazendo as medidas. Então, normalmente no grupo a gente faz 3 tipos diferentes de técnica eletroquímica. A gente faz a ciclovoltametria, uma GCD ou uma cronoamperometria. Isso vai depender do seu feeling e do que você quer observar das suas amostras.
Uma observação importante aqui é sempre que você for fazer isso, você pensar na cinética da sua reação. Então, se eu tenho uma cinética lenta, é bom que a gente coloque medidas com, se for na ciclovoltammetria, com scan rate baixo, na carga e descarga com a corrente baixa, e na crono pensar num tempo de aplicação ali, de potencial que não estresse muito as nossas amostras. Os cuidados que a gente tem que ter sempre quando for fazer as medidas de raio-x operando, e outras também, que a gente observou isso no Raman, é não expor muito tempo a nossa amostra à radiação. Então, essa radiação que é muito energética, se ela ficar muito tempo em um ponto específico da amostra, ela pode queimar a amostra. Isso já aconteceu nas medidas de difração de raio-x, né, de absorção de raio-x também, no Raman. Então, é sempre bom ter um tempo morto ali, um tempo de descanso entre uma medida e outra. E pensar sempre em quanto tempo essa medida vai levar, né? Se for levar muitos minutos, é bom pensar em diminuir um pouco o tempo de exposição da radiação, porque normalmente no operando a gente coloca a intensidade maior para conseguir observar os picos devido ao eletrólito e as janelas absorverem um pouco. A gente expõe por muito tempo a radiação à amostra. Então, é bom a gente tomar cuidado para não deixar por muito tempo. E outra coisa na difração de raio-x é ajustar o Z. O Z é a distância que a nossa amostra vai estar da fonte. Então, ela sempre tem um zero. E ela é zerada de acordo com a calibração do difratograma, do difratômetro. Então, a gente sempre tem que deixar ela ali no zero, porque caso ela fique um pouco para frente ou um pouco para trás, a gente tem um shift nos picos, e é um shift que não é natural, é um shift pelo ajuste da posição da amostra. Então, é sempre bom a gente deixar o material alinhado no zero do eixo Z do nosso equipamento. E, por fim, tratamento de dados, eu queria voltar lá na técnica básica que o André falou. Então, o que o difração de raio-x vê? Então, a gente tem nas nossas amostras, a gente tem os planos atômicos. Quando a gente passa o raio-x aqui, que ele é próximo da distância interplanar, ele vai difratar, ele tem um fenômeno de difração. Essa difração vai dar um pico que vai ter um 2 θ determinado. Então, eu estou falando isso porque eu quero que a gente olhe para o difratômetro e entenda o que significa esse pico. Esse pico significa essa distância entre os planos. Nesse caso específico, a distância entre os planos 1, 1, 1, seguindo a lei de Bragg lá que o André falou. Então, a gente vê que a gente tem o comprimento de onda fixo, que é o que a gente está usando, e o 2 θ a gente está variando, e aí, de acordo com a variação de 2 θ, a gente vê o pico num determinado D. Então, cada um desses picos aqui é uma distância D. Então, mais para frente, quando eu for falar da medida operando, qualquer mudança desses picos aqui significa mudança na distância interplanar. Então, a Bianca tinha feito a pergunta de elementos, se ela vê a difração de raio-x, ela não vê elemento, ela não vê nada, ela não vê elementos químicos. Ela vê a distância interplanar. Então, a gente está olhando para uma unidade cristalina e a gente vê a distância entre os planos. Então, falando já do tratamento dos dados, dois tipos de modificações a gente pode ver nas nossas amostras, dois tipos principais. A gente pode ver o surgimento de novos picos, e isso vai indicar o surgimento de novas fases. Então, aqui tem um exemplo de uma medida que eu fiz em floating time, e inicialmente a gente só tinha carbono. Com o tempo, a gente deixou 120 horas, o que é muito tempo, né? Em 2,2 volts.
Então, com o tempo, foi cristalizando o eletrólito, sulfato de lítio monohidratado. Então, a gente vê que aqui no primeiro, a gente só viu o pico do carbono e da malha de aço inox, e depois a gente começa a ver o surgimento do sulfato de lítio. Então, uma das aplicações do operando é ver o surgimento de novas fases de acordo com a aplicação do potencial. E uma outra aplicação é ver exatamente o shift dos picos. Então, sabendo que cada pico é a distância interplanar, qualquer mudança de 2θ para mais ou para menos vai significar a modificação na distância d. Então, aqui tem um exemplo da literatura, nesse plano 003, a gente vê um shift diminuindo 2θ e depois aumentando. Voltando lá na lei de Bragg, a gente vê que 2θ é inversamente proporcional ao D. Então, se está baixando aqui 2θ, significa que está aumentando a distância desses planos aqui. E outra coisa, como o André tinha dito, aqui a gente vê o índice de Miller. 003 significa que a gente está em 1/3 da célula unitária no eixo Z. Então, a gente sabe que essa modificação aqui está ocorrendo no eixo Z, provavelmente um plano parecido com esse. Então, ela está, primeiro, 2θ diminuindo, então ela está primeiro aumentando o D e depois diminuindo. Aqui outros exemplos, né, de como a gente pode ver com a aplicação de potencial. Então, ele saiu de 4,2 volts para 5,5, e a gente vê a modificação do pico, consequentemente, dos planos atômicos. E aí, vou falar bem básico do ritmo, que é igual o André falou, a gente pode fazer um curso de 1 mês de ritmo. Mas o André também já tinha comentado, cada ponto do difratômetro, ele tem uma intensidade Y, e ele tem vários fatores que influenciam essa intensidade: correção de rugosidade, fator de escala, multiplicidade de reflexão. Então, a gente tem um algoritmo gigante, que o Hitview, ele é um algoritmo, e a gente vai refinando cada uma dessas partes. É um trabalho que tem que ser feito com calma, porque se a gente coloca para refinar todos os parâmetros de uma vez, a gente pode divergir e não ter o resultado esperado. Então, o refinamento Hitview, ele vai, igual a gente faz com o FitYK, ele vai fitar uma função sobre os picos, sobre as medidas observadas. Então, a gente tem aqui, eu tenho aqui um exemplo, coloquei um exemplo, cada pontinho desse é uma medida real, e a linha é o fitado. Então, a gente tem inicialmente, e aqui embaixo a gente tem a diferença entre um e outro, né? Então, a gente tem inicialmente um fit desses pontos, aí depois a gente tem um pouco melhorado, só que não está passando, e aí depois, quando você fita ele perfeito aqui, nesse caso teórico, né? E aí a gente tem uma linha da diferença entre eles a zero. E a gente tem os parâmetros que a gente olha para saber se esse refinamento está bom. Normalmente a gente olha o xi². O xi², ele é uma razão entre o observado e o calculado. Então, aqui a gente tem inicialmente um xi² de 29, e aqui ele já está próximo de 1. Então, como é o observado sobre o calculado, quanto mais próximo de 1, melhor. Então, a perfeição que o André estava falando é você chegar aqui em 1. É quase impossível, mas se você chegar a números próximos de 1, aqui o cara chegou a 1,5, que é muito bom já, e se chega a 2, 2,5 já está bom, a gente consegue observar que você está ficando bem os seus pontos observados reais, né? E aqui embaixo eu coloco um refinamento que a gente está fazendo das medidas operando de fração de raio-x. Aqui foram vários ciclos de carga e descarga que eu fiz, e fiz o refinamento de vários difratogramas, e o software ele consegue dar esse gráfico para mim. Esse daqui é o parâmetro A. Então, o que a gente consegue ver é que, por mais que seja bem sutil, a escala que está bem baixa, a gente tem um aumento
do parâmetro A na carga e depois uma diminuição na descarga. E tem esse padrão acontecendo. Isso aqui foi uma medida feita com o GCD, então a gente vê esse efeito sanfona no parâmetro A, né? Um aumento e a diminuição. No parâmetro C, a gente não vê um padrão tão coerente, mas a gente vê que ele também, com o tempo, com as ciclagens, ele tá tendo um aumento aqui, né? A gente vê uma tendência de aumento. E também a gente consegue fitar o volume. Então, o volume da célula unitária, ela também aumenta e diminui, que corrobora com do primeiro dos dados do parâmetro A. Então, isso daqui é um exemplo de aplicação fazendo o refinamento Rietveld, porque muitas das vezes esse shift, ele é muito sutil, e a gente não vai ver ele no olho, a gente não vai conseguir ver ele no difratograma que a gente simplesmente plota ali no Origin. A gente vai sim precisar fitar os pontos para observar mudanças. Muito parecido com o que a gente já faz com o Raman. Aqui é um outro exemplo da literatura, então, aplicando o potencial. Então, isso aqui é um estudo que foi feito de substituição de lítio por sódio em material, em cobaltato de lítio, né? Então, aqui ele tem um material, ele começa no início da ciclovoltometria dele, um material com 50% de lítio, depois ele vai fazendo a inserção de sódio e por fim da inserção de sódio. Então, bem no início, você vê, ele faz uma difração de raio-x e observa esse difratograma. Então, ele vê um pico bem pequeno aqui, próximo de 20. E aí, conforme ele vai sodiando o material, ele vai tendo uma modificação nos picos de difração. Então, com 3 volts, com 3 volts aqui, então tem mais sódio, ele diz que é essa fase que ele identificou, e mais para frente continua sendo um cobaltato sodiado e com essa outra fase. Aqui ele mostra também um esquema, né, somente com lítio, depois com a inserção de sódio, e aí por fim que ele diz que tem 80% de sódio no material. Então, como conclusões, né, quais informações são fornecidas pela técnica? Ela dá um grau de cristalinidade, pureza da fase, a gente consegue identificar, saber a posição dos átomos. Então, como o André tinha falado também, a gente tem um arquivo CIF que ele dá as coordenadas espaciais dos átomos, então a gente pode fazer, às vezes, um refinamento Rietveld para depois exportar esse dado e fazer uma simulação computacional, um DFT, por exemplo, do nosso material real depois de refinado. Então, você não vai fazer uma medida, um experimento, uma modelagem molecular de qualquer composto. Você vai fazer do seu composto que você refinou com as posições atômicas observadas na difração de raio-x. E aí você também consegue observar os parâmetros de rede. E também as mudanças durante os processos eletroquímicos. Então, a gente pode fazer a medida em modo de operação. Então, o surgimento de novos picos vai indicar o surgimento de novas fases. E também qualquer shift, né, qualquer mudança na fase do material cristalino durante a ciclagem com o shift dos picos. Então, é isso que eu queria falar para vocês do Operando, e eu deixo aqui dois exemplos de livros que eu acho muito bons sobre a técnica. Então, se alguém tiver mais interesse, quiser estudar mais sobre o assunto, fica aí como dica esses livros. É isso, gente.